Bom dia para vocês. Vamos nós com prazer na história. E eu nem preciso voltar hoje, por quê? Porque eu já me lembro o que é que a tal da Suzana está passando. E eu vou pedir a vocês uma coisa. Que vocês se imaginem sem ser a pessoa, como a pessoa. Se eu estou no lugar da Suzana, que deu a vida para se casar, achava o primo o máximo. O primo preenchia ela completamente e ela de pequena viveu para ele, para conquistar o marido e a posição de destaque que ela queria na sociedade. Vamos nos lembrar que o Antênio, ou a própria menina, como é o nome dela? Quem se lembra? Eu não me lembro o nome, deu um branco aqui. O nome da menina é a... Bom, vocês sabem quem é a personagem principal que vai encarnar, né? Deu um branco terrível, aí já era, não funciona. Mas, quando eles estavam lá em Sírios, preparando, conversando sobre a encarnação, eles falaram, a tua família, foi o Antênio, isso eu me lembro, falou para Alcione, o nome da nossa personagem, a tua família tem tombos. Eles usam um termo horrível, chama flagorosos, escancarados, são vícios, né, mentais. Grana, que eu já falei, e disse com essa palavra. O livro educadamente, polidamente, chama fortuna, porque acha bonito. Eu não acho, então eu digo grana, o cara quer grana. A família dela gostava de grana, de ganhar muito dinheiro, não é pouco não. E com isso conquistar o quê? Poder. Então, em vez de distribuir o que a fazenda produzia para os que trabalhavam para fazer uma comunidade, nem pensar. Eles queriam morar no lugar mais rico do que tinha o mundo ocidental, que era nessa ilha de Paris, dentro do Sena. Maluqueira, né? E isso, igual a eles, era a maioria. Ou talvez seja. Mas para quem não sente assim, não vê beleza nenhuma nessa história que eles estão vivendo. Mas se colocar no lugar da Suzana, se cada um de vocês se coloca, vocês vão entender a angústia que ela está passando. Quando o Cirilo pintou que ia falar do coração dele, a Madalena viu que ele estava interessado em outra pessoa e queria ela como um desabafo, como uma amiga, que era o que ele sentia por ela. Ele nunca deu mostras de gostar dela, como o futuro dele. Nunca. O sonho, o anseio, o que tocou, e aí explicando isso para vocês, uma coisa que vocês sabem. Quando a pessoa se apaixona, e mesmo que nessa vida você não se apaixonou muito, não foi tocado, você sabe que isso existe, que você já foi tocado. Não é a Suzana, nem o Cirilo, é você. Por um sentimento que não existe aqui no nosso cotidiano, mas que pelo jeito está dentro de nós, porque a gente já viveu essa experiência, todo mundo. Aí você se pergunta, essa vida eu já vivi? Alguns sim, outros não, mas todos, porque tem uma mesma criação divina, não se criou. Qual de nós que do nada eu vou aparecer?
Não tinha você para fazer aparecer. Então Deus criou e chegou a se apaixonar, porque a essência da vida, a finalidade da vida, o que a gente busca é amor. Então é essa questão que a gente tem aqui muito importante, por isso que eu estou dando ênfase nisso. Antes de ler A Dor da Susana, onde ela vai mostrar como ela reage. Que o Cirilo não tinha interesse nela, a não ser como amigo, não tinha um projeto de vida com ela. Ficou claro. Mas se ela gostasse dele, gostar de coração, não é gostar de coisas materiais, é o que se apaixona, é o que viaja, é o que sai do normal e vai entrar dentro de uma condição interna de alma chamada divina. E um e outro são muito diferentes. Tem coisas que a gente não viaja e tem coisas que a gente viaja. O nome disso, hoje em dia, não se fala mais isso. Na minha geração era viajar. Fulano está num estado alterado de consciência, feliz, está apaixonado. O Cirilo não era apaixonado pela Susana, e aí pergunta-se, pelo que a gente já leu, ela vai aceitar? A gente já leu aqui que ela vai lutar ferrenhamente com a situação, né? E o pior, quem apresentou a pessoa que ela gostou foi ela mesma. A tal pessoa que se chama Madalena, espanhola, com outro tipo de beleza que a beleza parisiense, com outro tipo de beleza completamente diferente que a beleza irlandesa. Aí você pergunta, por que tem beleza irlandesa, parisiense? Por causa dos hábitos. Os malucos gostam das mesmas coisas, fazem as mesmas coisas, pensam parecido, afinidade nos valores, dá em quê? Aí eles vão ser parecidos. Vão ter uma expressão de beleza própria do grupo que vive parecido. Então, essa beleza espanhola, sobretudo da região de onde veio a Madalena, era muito diferente da francesa. E aí ela agradava a Madalena. E, de certa forma, para a própria Susana, humilhava a Susana, porque a Susana não tinha... Os dotes da Susana é servir na corte, era um ser social. A Susana era fútil, se ele não aturava a futilidade dela. A Susana falava só trivialidades, coisas banais, que todo mundo fala, não tinha alma. Óbvio que o Cirilo não era apaixonado por ela. O Cirilo tinha metas mais profundas. Não era elevadíssimo, nem pro sonho. Era assim, mediano, mas tinha qualidade. E quando ele viu o jeitinho diferente da Madalena, naquela corte francesa, ele ficou maluco, ficou apaixonado. Então ele perguntou, Susana, será que ela também gosta de mim? Então vocês vão ver que a alegria de pobre na terra dura pouco, dura muito no céu, aqui é fogo. E aí ele vai viver um encantamento. Então vamos tocar a nossa história a caminho da luz, né? Que se pode dizer com um baita sofrimento, mas entender
que na cabecinha da Susana de corte, a Susana era uma cortesã, vou adiantar que graças a ela eles vão poder ir à Irlanda, voltar para a Irlanda e com dinheiro para começar uma experiência. Quem conseguiu isso da corte, com dinheiro não, eles vão ter esse dinheiro para fundar uma colônia não na Irlanda, que estava falida, esqueci de explicar. A Europa bem falida, a Irlanda muito falida. Então eles vão para a América. Vai ser lá que essa ex-família dela, do Cirilo, a família dos pais deles, que eram nobres da Irlanda, caíram, estavam em decadência. Então toda a família da Susana, do Cirilo, estava em decadência, da Madalena, nobres de Espanha, e só tinha nobreza, não tinha gente proletária, simples, gente que trabalha, que vive na comunidade da chamada amizade, como foi. Então, aí o que aconteceu? Eles tiveram nova oportunidade de enricar, de ser nobres com dinheiro, não falidos, na América do Norte. Então, eles vão fazer fazendas de fumo. É importantíssimo o entendimento para seguir as personagens, para não ser aquela pessoa que ouve, lê e não entendeu nada, né? Não é para entender, é para viver. Eu tenho que viver um pouco da Susana, eu tenho que viver um pouco de quem? Do Cirilo, eu tenho que viver depois. Muito louco. Aí vocês vão rir. As histórias da menina que vai nascer, que é a Alcione. Então, papagaio, o negócio é feio. A história é bonita. Por isso que essa terapia escolheu nessa moça que faz com vocês a Madalena. A Madalena e agora e depois vai ser a Alcione. Mas para vocês seguirem para desenvolver o que vocês têm idêntico, que tinha elas, eles, Jesus e todo mundo. Mas, óbvio, né? Nego não quer. Nego não quer. Por quê? Porque não quer, porque quer matéria, porque quer o que todo mundo quer, porque quer seguir, porque dá trabalho construir. A única coisa que eles construíram, e construíram rápido, e o Cirilo é bom nisso, mas a própria Susana também, é ganhar grana, é fazer império. Isso eles são ótimos. Agora, viver no mundo espiritual, está todo mundo comprometido. Então, imagina um termo que diga que eles estão falidos. E aí vem a Alcione para ajudá-los, não porque vai salvar ninguém, mas vai ser um exemplo para quem quiser poder seguir. Já adianto que a Madalena vai seguir, tanto é que vai viver sempre com a menina. A Alcione vai cuidar da mãe a vida inteira. Aí a gente vai ver a Susana, o que ela vai fazer. Então, esse momento de análise é muito importante, porque ajuda a gente a analisar a nossa vida. Quanta coisa eu fui parecido com fulano, com Beltrano, com Cicrano, e depois eu vou ver na história, esses caras aí que eu falei parecidos, eles tomaram um prejuízo, uma dor, uma angústia, doença. Eles criaram na vida o que a gente chama no hinduísmo, no hinduísmo não, muito mais que o hinduísmo, que veio depois, no budismo, de karma, e que se tornou uma palavra popular. Karma é criação negativa. Então, lá de Sírios, o Antênio falou, tua família criou um karma na fortuna e no poder, né? A Susana não era
a pretensiosa para ser a mais bela, ela era atraente, mas não tinha vaidade, por exemplo, dos tempos de hoje, não tinha. O negócio dela era chegar ao poder, tendo ao lado o amor, um companheiro de construção de fortuna e poder. Era o Cirilo. Ele vai provar isso. Toquemos o bonde. Toca o sino aí. Então, no quadro da imaginação superexcitada, não mais a considerada associada fraternal de passeios e diversões. Quer dizer, ela limou para a companhia essa amiga dela, que se chamava Madalena Villamil. Por quê? Porque qual era a amizade dela? Passeios e diversões. Por exemplo, nesse parque. Qual parque que eles andavam? Que eles estavam lá de carruagem, foram conversar. O nome era o Jardin de Tuileries, o Jardim da Telharia, porque ali tinha muita olaria. Eles estavam em Olaria de Friburgo, mas ao contrário, era o lugar mais rico que tinha. Tipo o Parque São Clemente, andando de carruagem, etc. Estavam lá fazendo a corte, namorando, conversando, enquanto os pobres trabalhavam. Era assim que vivia a burguesia. São poucos escolhidos. O resto rala. Então ela limou a presença da amiga, chamada Madalena. Então ela não tinha amizade. Por quê? Porque a associação fraternal de passeios e diversões nunca criou amizade, só criou prazer fugaz, superficial. Mas considerou ela adversária perigosa que necessitava afastar do caminho. Conhecera numa visita que Madalena fizera em companhia do pai, 2 espanhóis, velho fidalgo espanhol arruinado, ao formoso e tradicional palácio da antiga corte francesa em Blois, que é outra cidade. Então, simpatizara com seus dotes de inteligência e com suas maneiras simples, que lhe assinalavam as atitudes. E seu genitor, então já aparece um novo personagem, Jacques Duchesne. Lembrando, Susana Duchesne tem o pai que se chama Jacques Duchesne, primo do Cirilo, então tem Davenport, todos da Irlanda. Jacques Duchesne Davenport. Duchesne provável seja o nome, sei lá, da mãe. Eu não entendo essas porcarias, né? Negócio de família, não sei o quê. Mas o pai simpatizou, manifestara seu pai pela jovem espontânea admiração. Casou com a Madalena e sincera amizade. O pai adorou a Madalena e a Madalena ao Jacques. Muito importante saber também que não foi em Paris. O Jacques não mora em Paris. Ele mora nessa cidade chamada Blois. Blois quer dizer madeira, né? Então, quando eles foram, o pai se encantou, trouxe o convívio do velho arruinado, que é o pai da Madalena na historinha. Ele acolheu, ele é um educador de Blois. Escolinha, criança, pessoas. Ele é um aprendiz da vida, é uma pessoa maravilhosa que está nessa história e vai ser, assim, um grande amigo da nossa futura personagem quando encarnar. É uma amizade muito bonita que vai ter entre o Jacques, o pai da Madalena, o pai da Susana, e a Alcione, assim como é com a Madalena. Ao contrário, a filha.
Isso pode. Tá aí a história. Pode. A Madalena vai ser a arqui-inimiga. Não a Madalena, a Susana vai ser a arqui-inimiga, considerar a Madalena. Ela gostava da Madalena, mas como tirou o interesse dela, o primo gostou dela, então ela tornou a moça inimiga. E aí ela vai contra a Madalena. Então, muito importante vocês entenderem isso, porque aí é uma novela que a gente vai ler em função dessa situação de ciúmes da Susana e de dificuldade dos ricos desse tempo. Por quê? Porque exploravam os que trabalhavam com eles. Eram nobres de uma realeza que não chega aos pés de uma indústria, que distribui um pouco mais. A indústria não é maravilhosa se não distribui, se não cria bem comum. A ideia de bem comum é o que move a qualidade na indústria, não rola, vai falir. E aí, no caso, as terras, a fazenda do pai da Madalena, da família da Vempor, na Irlanda, todos esses estão falindo. Depois vocês vão ver a necessidade dos novos fazerem grana, fazerem dinheiro, crescerem outra vez, e aí vai ser num outro lugar que eles vão explorar, que vai ser a América. Eles já tinham sugado a Europa, verdadeiros vampiros dessa chamada realeza. Agora vão sugar a América. Então, de início, ganham muito dinheiro. Bom, feito isso, vamos tocar a história. Não somente pelas afinidades naturais, mas também no intuito de agradar o coração paterno, delicado e carinhoso, Susana se afeiçoara a Madalena com singular interesse. Então quem apresentou foi ela, porque o pai fez essa união. Ela e sua irmã Carolina, nas constantes viagens a Paris, visitavam-na frequentemente em sua residência de Santo Honorato. Então, a Susana morava num lugar muito famoso chamado Santo Honorato e sentia um prazer na sua companhia alegre e inteligente. A Susana era perspicaz. Desde aquele instante, porém, a moça Villamil estava condenada à sua aversão cruel. A amizade nobre, porque o pai mostrou a ela os valores da Madalena, valores de alma, convertia-se, pelo interesse da Susana, em ódio instantâneo e perigoso. É verdade que Madalena não podia saber das cogitações do seu íntimo, mas Susana não conseguia deter a onda de pensamentos ultrizes que num instante lhe invadiam a mente, apossando-se impiedosamente do seu coração. E aqui a gente para vocês meditarem nessa questão básica que ainda existe muito por aqui, chamada ciúme. Ela ficou com ciúme, não aceitou um não e queria forçar o Cirilo a gostar dela, maluca. Então nisso ela tem, vamos chamar, uma psicopatologia que todos nós temos. No inconsciente dela, ela não aceitava um não no amor. Então, ela vai criar um karma desgraçado. Como os antigos falavam, pobre Susana.
vai fazer mal, mas vai, com certeza, sofrer muito. E tudo que ela sonhou, ela vai colher, vai ser anulado por esse lado de poder, que não aceita não, que não dá liberdade do outro viver e amar, sobretudo no amor. Então, é uma história bonita que vai se desenrolar e que existe muito por aí, né? São temas comuns e que as pessoas não assumem nem mostram. Mas, se você olhar o que ocasiona ciúme, inveja, vaidade, essas coisinhas que a Terra nunca aprendeu a mudar. Então a gente tem que fazer o nosso esforço para mudar. Tá bom? Prazer de poder mal ler, porque hoje foi muito importante contar o enredo principal que vai mover toda a história no lado negativo. A gente antes leu, demorou, a parte positiva do amor da Alcione. Agora a gente está vendo a trama, que chama trama, a base onde a história vai se construir. É como fazer um tecido, como tecer naquele aparelho que bota a linha que fica correndo para lá e para cá, né? Que é um tear. Eles vão tecer a história da vida deles nessa situação. O ciúme, a posse da Suzana, a vontade ferida do ego dela, e depois tudo é decorrência, tudo o que vai acontecer é decorrência, tendo cada um dessas pessoas, que é muito bonito, a alma delas para fazer depois que cai, melhorar. Então essa é a principal mensagem que a gente pode tirar hoje, no dia de hoje, que cada um vai cair, mas com a dor vai melhorar. E aí vai voltar ao rumo. É claro que a Suzana vai aprender a não possuir ninguém. É claro que o Cirilo vai aprender as coisas dele, assim como cada um. E a Alcione, né, a personagem principal, vai aprender a amar. Que é só o que ela vai fazer é amar. Tá bom? Beijo no coração de vocês.